Esse é um informe especial onde eu procuro explicar por que a estação chuvosa está atrasada e olhar as perspectivas de chuva para esses próximos meses. Continuam dizendo que vai ter um laninha agora depois da metade de outubro. O IRI, o Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, lançou essa previsão, onde eles fazem a previsão mensal e depois fazem uma média trimestral, por exemplo, nesse caso, outubro, novembro, dezembro, centrado em novembro, dando uma probabilidade de 65% de se ter um laninha representado aqui pela barra azul. No mês seguinte, 62% e em janeiro, 53%, e a partir de fevereiro, então, teríamos neutralidade, chegando até 78%, até junho do ano que vem. Um comentário sobre 65% é uma probabilidade bastante baixa, mas essa probabilidade é para a água ficar meio grau abaixo do que o normal, de tal forma que 3 meses apenas com meio grau, a atmosfera não vai responder. Agora, se formos olhar qual é a probabilidade para a água ficar 1 grau abaixo do normal, já cai para menos de 20, 19, 18, dependendo do mês. E se fosse laninha que pudesse ser preocupante, com 2 graus abaixo do normal, a probabilidade é inferior a 5. Assim, não vai ter laninha, no caso até infelizmente, né? Porque se tivesse laninha, chove bem no norte e nordeste, não vai ter laninha. E lembrar que essas previsões são feitas com modelos, e vocês se recordam, já falei várias vezes, que modelo não se presta para nada, porque ele não consegue fazer uma previsão que seja confiável no caso das chuvas. O modelo não sabe fazer uma previsão de chuva que seja confiável, portanto não serve para nada. Na previsão para os próximos 15 dias, feita pelo Global Forecasting System, Sistema Global de Previsão de Tempo, mostra que aqui para a Bahia praticamente não tem nada, talvez aí da ordem de 5 a 15 milímetros, que vai se manifestar, como eu disse, com chuvas isoladas, bem pontuais, nesse período de 10 a 16 de novembro. E na próxima semana, então, já temos um pouco mais. O GFS prevê da ordem de 35 a 45 milímetros aqui no oeste da Bahia. Previsão de clima, vocês sabem que é missão impossível. Nós não usamos modelos, nós usamos similaridade, e a similaridade para esse ano 2025 é o 2006, seguido do 2007. Temos chuvas já observadas em 2006 e 2007, e o que vocês estão vendo aqui são desvios de branco para azul, desvios positivos, e de branco para vermelho, desvios negativos. A média de longo prazo de 30 anos, de 1991 a 2020, para Barreiras é 390 milímetros. A gente espera que fique na média de 0 a menos 10, um pouco abaixo da média, de tal forma que teríamos 3 vezes 10, 30, 390 menos 30, entre 360 e 390 milímetros, aí da ordem de uns 370 milímetros, acumulado ainda nesse restante deste mês e dezembro. Para janeiro a março é uma preocupação. Nós teríamos então a média para esse período de 470 milímetros e estaríamos abaixo com 10 a 20 milímetros, ou seja, 30 a 60 milímetros a menos que subtraído dos 470. Ficamos com um total acumulado nesse trimestre de entre 410 e 440, dando aí uma redução em torno de 15% com relação a média de longo prazo. De abril a junho, a média é 95 milímetros, também teríamos chuvas abaixo, pela cor aqui verde, 10 a 20 milímetros a menos, então 60, 95 menos 60 dá 35, 95 menos 30, 65, algo em torno de 35 a 65 milímetros nesse período de abril, junho, em torno de 50 milímetros, dando uma redução aí de 55% desvio negativo. Em resumo, outubro, a Fazenda Redenção registrou 18 milímetros de Barreiras, em Correntina Arrojado 11 milímetros e Fazenda Morinaga 14, em São Desidério, Fazenda Decisão 5 milímetros, Fazenda Verena Nova da ordem de 11 milímetros. Luiz Eduardo Magalhães continua inoperante, numa estação caríssima,
e não está cumprindo o seu dever social. De maneira geral, o mapa do Joint Agricultural and Weather Facility do CPC mostra que choveu da ordem de 10 a 25 milímetros no oeste da Bahia, o que bate com os dados observados. E no Vale de São Francisco litoral, choveu de 0 a 100 milímetros, sendo no litoral, obviamente, um pouco mais de chuva da ordem de 100 milímetros. Na quadrícula 10 a 15 graus sul, 45 a 50 oeste, que engloba Luiz Eduardo Magalhães, registrou nesse mês de outubro um desvio negativo de 70%, considerando a média espacial. Quer dizer, realmente foi um mês bem atípico mesmo, muito pouca chuva. O Global Forecast System prevê agora para esses próximos dias 5 a 15 milímetros na semana de 10 a 16 de novembro e de 35 a 45 milímetros na próxima semana de 17 a 23 de novembro. Na previsão, por similaridade, outubro a dezembro fica na média, quer dizer, deve chover mais agora, nessa metade de novembro e dezembro, acumulado em torno de uns 370 milímetros, da ordem de 10% abaixo da média. De janeiro a março, também abaixo da média, da ordem de uns 420, uma redução de uns 15%, e de abril a junho também abaixo, em torno de uns 40 a 50 milímetros, da ordem de 55 a 55% de redução. Mensalmente fica acima da média fevereiro deve chover bem, mas janeiro e março deve ficar com chuvas abaixo da média, e essa aqui é a grande preocupação, a possível redução da ordem de 30 a 40% em janeiro e um veranico possível em março, sendo que em março pode haver reduções de 60 a 70% dependendo da localidade. Lembrar que isso aqui toma como base os dados de barreiras e os percentuais devem ser aplicados a cada propriedade. Quem tem dados de 2006, 2007 em sua propriedade pode aplicar esses percentuais que aparecem aqui, os desvios negativos ou positivos, para se ter uma ideia de quanto vai precipitar na sua propriedade. O Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade indica 65% de probabilidade de se ter um laninha fraco a partir de novembro e neutro no restante de fevereiro até junho. Na minha opinião, laninha fraco, probabilidade pequena, como eu disse, a probabilidade para se ter 2 graus abaixo do normal, que seria já preocupante, principalmente para o sul e sudeste, a probabilidade é menos de 5%, então não vai acontecer nada, a atmosfera não vai nem responder a esse laninha, e vai ficar neutro e não vai interferir na distribuição das nossas chuvas, que deve ser predominada pela entrada dessas frentes frias, que por sua vez vão organizar chuvas que vão ser bem localizadas, bem pontuais. Então eu queria fazer um comentário sobre o que está acontecendo, que está atrapalhando com que a nossa estação chuvosa seja já bem desenvolvida. Se vocês notarem, essa região aqui, ela está com muita atividade convectiva, formando muita nuvem, chuva, tanto assim que na semana passada nós tivemos um furacão. Quando isso acontece, o ar sobe nessa região, deixa toda a umidade na forma de nuvens de chuva e se desloca em direção ao Brasil. O ar desce seco e o que acontece gera um sistema de alta pressão, e esse sistema de alta pressão inibe a formação de nuvens e chuva. Então vocês olhem aqui, hoje a animação, já passei esse tutorial de como ver essas imagens para vocês. Veja então, nas imagens de hoje são 144 imagens, são 24 horas de animação. Vocês notam que a frente fria entrou. Vocês percebem então que as células de chuva, representadas aqui por cor vermelha, preto e branco dentro, note que elas, ao entrarem na Bahia, elas vão se desintensificando, elas vão desaparecendo. Isso porque a alta pressão ainda está predominando muito em cima. Assim que aqui no Caribe deixar de ter águas aquecidas, ou ter a atividade de formação de nuvens e chuva reduzir, como a gente espera que aconteça agora, por exemplo, estão vendo essa frente fria, está varrendo os Estados Unidos. Quando isso acontece,
entra ar frio e seco e vai diminuir a formação de nuvens de chuva aqui, o que vai permitir então que a nossa estação chuvosa se estabeleça definitivamente. Mas aqui vocês veem como as nuvens, ao entrar, elas estão se dissipando. Com relação às lavouras americanas, no último relatório do Departamento de Agricultura, o USDA, as lavouras de soja estão com 62% em excelentes condições e boas condições, mas tem 11% que estão em muito pobre condições. Milho mais ou menos igual, 66% em excelentes e boas condições e 10% entre pobre e muito pobre. E o algodão já caiu para 47% e subiu para 17% as condições pobres e muito pobres, e isso pode chegar tranquilamente a 20% na quebra do algodão. Então, raciocinem comigo aqui. Se desses 11%, 5% tiver uma quebra, eles estão falando em colher 117 milhões de toneladas, devem perder aí 5, 6 milhões de toneladas. Eu acho que não passam de 110 milhões de toneladas de soja. E no milho, se esses 10% se transformar em 5% da previsão total, que é 415 milhões de toneladas, vão perder 20 milhões de toneladas. Eu, particularmente, acho que eles não devem passar de 390 milhões de toneladas de milho nessa safra, que infelizmente alguns locais ainda não começaram nem a colher, e já estamos já com temperaturas em alguns locais já abaixo de zero. Na Argentina o milho foi colhido e espera-se uma quebra de uns 20%, não só por conta da falta de chuva durante o período reprodutivo do milho, mas também ainda estão com o problema da cigarrinha. Na China, a região sul e sudeste, representada aqui pela província de Henan, que é responsável por 50 milhões de toneladas de grãos, teve chuvas abaixo do normal, e na região nordeste, representada aqui pela província de Heilongjiang, que é responsável por 40% da soja chinesa, tiveram excesso de chuva em função de que as águas do Pacífico estavam muito quentes, evapora mais, e isso produz tempestades mais severas. Relembrar que a Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, afirma que o homem emitindo gases de efeito estufa é responsável pela mudança climática. Quer dizer, uma verdadeira loucura, não sei o que está acontecendo nesse mundo, né? E condenou o CO2, né? O CO2 é o vilão, o CO2 é o bandido, o CO2 não é bandido, não é vilão. O CO2 é o gás da vida. Quer dizer, quanto mais CO2 estiver na atmosfera, melhor, porque as plantas fazem fotossíntese com CO2. E, tendo mais CO2, a produtividade das plantas deve aumentar. As políticas públicas de energia na Europa também estão sendo desastrosas, apagões, em função de estarem querendo usar só fontes renováveis, entre aspas, né? De solar e eólica. Então, na Alemanha, em janeiro, ficou nublado, não teve vento, tiveram que importar energia elétrica da Noruega e teve dias de pico que o preço chegou a 840 euros, quase 5 mil reais por megawatt-hora. Isso é impossível manter um parque industrial competitivo com esses preços. E mais recentemente, final de abril, Portugal, Espanha e parte da França ficaram também nas escuras, porque estavam usando 25 gigawatts de potência, parou o vento, caiu para 10,5, e o resultado foi esse apagão cujos prejuízos, né, ficam por conta do cidadão e não de quem inventou essas tais de políticas públicas de usar energia renovável. E se a Europa quiser realmente reduzir as emissões para os mesmos níveis dos anos 90, para cumprir essa tal da Agenda Climática 2030, que está logo aí, são 5 anos, o custo pode chegar a 80 trilhões de dólares, de acordo com os especialistas. Quer dizer, jogar dinheiro fora, uma vez que eu já enviei um artigo aí mostrando que o gás carbônico não tem papel significativo na temperatura do planeta, muito menos o metano e muito menos o óxido nitroso. E lembrar que a COP30 está começando
E a Marina Silva, com o seu time, está levando o tal do plano clima, que vai ser apresentado lá, e propõe uma redução de até 67% nas emissões brasileiras. Eu não sei de onde vai tirar isso, porque as nossas a energia elétrica no setor energético nós temos bastante limpo, né? Praticamente hidrelétrica e biomassa. E os outros países, quando falam em reduzir as emissões, eles falam exatamente nesse setor. Muitos deles usam carvão mineral, petróleo para gerar energia elétrica. 65% da energia elétrica gerada no mundo é com petróleo e carvão mineral e gás natural. Falam em reduzir as emissões industriais, mas ninguém fala da agricultura. Pois é, acho que o alvo deste plano clima é realmente a agricultura brasileira, que, por sinal, sequestra carbono. Quer dizer, se tem alguém que deveria receber esses créditos de carbono, seria o produtor rural. Vamos ver um raciocínio simples. Vamos dizer que colha 70 sacos de soja por hectare. Isso dá 4.200 quilos. Desses 4.200 quilos, 45%, pelo menos 2.000 quilos, é de carbono. De onde saiu esse carbono? Saiu da atmosfera e foi sequestrado pela planta ao fazer fotossíntese. E esse carbono depois é exportado, ide para o milho, ide para a pecuária. Nós, na realidade, ao plantar, ao produzir e mandar para as outras partes do mundo, na realidade nós estamos sequestrando o carbono e mantendo, então, a concentração de gás carbônico abaixo do que seria se nós não fôssemos cultivar toda essa área. Quer dizer, a Conab está prevendo 350 milhões de toneladas para ser produzida nessa safra 2025-2026, praticamente 150 milhões de toneladas é o carbono que vai na forma de grão para outras localidades. Bom, era isso que eu queria transmitir para vocês. A minha preocupação é março e creio que esse ano vai ter uma certa dificuldade para os que gostam de fazer safrinha.